Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um ConectaCast. Estamos aqui hoje para mais um episódio e agora nós vamos falar sobre emergência, salvamento e acesso por cordas contido na NR35. Eu não estou sozinho, mais uma vez, queridos amigos, parceiros e conhecedores estão aqui comigo, Márcio e o meu querido Cristiano, coordenadores de treinamento em emergência. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tá tudo bem, Marcelo. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? E vamos dar continuidade ao nosso tema, que é muito importante. Márcio, e você? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é um prazer enorme, uma satisfação estarmos aqui conversando sobre esses assuntos tão importantes. Então vamos para a primeira pergunta. Eu quero saber, para casos de emergência e salvamento, quais são as medidas a serem tomadas pelo empregador? Bom, a primeira medida, Marcelo, é que a empresa, né, o empregador, ele disponibilize uma equipe para as respostas, né, nesses casos de emergência, como o Márcio falou, salvamento. Então você tem, dentro da análise de risco e toda a preparação do trabalho, você já tem que fazer a análise de risco caso tenha um acidente dentro daquela atividade. Então uma das medidas aí que o empregador deve estabelecer é ter uma equipe própria, Preparado, ou uma equipe composta, ou uma equipe externa. O que seria a equipe composta? Você pode mesclar os seus colaboradores com capacitação e treinamento para o resgate, né, a esse tipo de emergência, e contratar empresas especializadas que ficam de prontidão enquanto executa essa atividade de trabalho. E o empregador também, ele tem que assegurar que todos os envolvidos têm os recursos necessários para a prática desse resgate, tá certo? Legal. Agora vamos falar então sobre o acesso por cordas conforme a NR35. O que seria essa técnica e para que ela serve? Certo, a técnica de acesso por corda, ela é uma técnica não muito antiga, né, no desenvolvimento de trabalhos verticais, mas é que, como o próprio nome já diz, a técnica é utilizada em progressão utilizando cordas, né? Então os profissionais eles realizam a ascensão, seria a subida, e a descensão, a descida, sempre utilizando equipamentos com viés de cordas, certo? Ou seja, vamos fazer uma breve explicação para as pessoas poderem entender. Vai ser bom. Fora do acesso por corda, eu tenho escadas, eu tenho andaime tubular, eu tenho andaime fachadeiro, tenho andaime tubo roll, ou seja, tenho uma infinidade de modelos de andaime, tenho plataformas de trabalho aéreo, tenho diversas condições para se estabelecer o cenário da condição do meu trabalho. Porém, em situações onde eu não consigo utilizar nenhuma dessas citadas anteriormente, é onde entra o acesso por corda. E hoje em si, ele se torna, né, no ramo vertical, a atividade com maior segurança, dado essa circunstância. Por quê? No acesso por corda, o colaborador, o trabalhador, o profissional, ele utiliza a via primária como movimentação. O que seria a via primária? Uma corda, uma via de corda esticada, onde ele vai operar ali os descensores, ascensores, autoblocantes ou não, para ele poder se locomover, certo? Para cima e para baixo. Sempre, via de regra, existe uma secundária, uma corda alada, seja para o lado direito, lado esquerdo, onde ele vai fazer o backup de segurança, certo? Ou seja, se alguma coisa acontecer nessa via primária, ele está acionado automaticamente pelo trava-quedas, na via secundária. E na prática de progressão em sistema de segurança, o acesso por corda, ele nunca visa um único sistema. Ele sempre visa vários sistemas. Ou seja, em progressão de acesso por corda, você tem a via principal de trabalho, você tem a via de segurança e muitas das vezes diversos profissionais utilizam uma terceira via que ela já está ancorada, pronta, estabilizada e fica à disposição ali para qualquer situação que eu tenha que utilizar ela, certo? Ou seja, o sistema de gestão e a segurança, ela está sempre sendo redundante nesse cenário. E quando que essa técnica deve ser ou não utilizada? Sempre que todas as demais não se encaixarem, não forem aptas. Por exemplo, eu tenho um serviço a ser realizado abaixo de uma ponte, onde passa um rio, tá? Não tenho embarcações que possam garantir uma estabilização ali para mim poder subir e realizar isso. Então o acesso por corda ele entra nesse cenário. Resumidamente falando, é muito básico. Onde não entrar a escada, o andaime, a plataforma ou qualquer outro modelo de condição de trabalho, o acesso por corda será aplicável. Entendi. E na prática, quais as atividades que devem ser executadas com acesso por cordas? Refinarias, petrolífera,
Por exemplo, né, a condição ali ela é extrema em questão de dificuldade de acesso, né? Por isso que o acesso por corda, aliás, o acesso por corda ele tem uma boa fama, digamos assim, né, advinda dos serviços offshore de petrolíferas, plataformas de petróleo. Nós temos diversos tipos, né? Imagina você acessar o fundo de uma plataforma, né, digamos, a parte de baixo dela, em alto mar, né? Como que você colocaria uma escada ali? No mar não dá para colocar uma escada. É justamente por isso que a corda é imprescindível, né? Perfeito, esse é um dos maiores exemplos que nós temos na área de acesso por corda, né? Que inclusive se tornou uma referência no país, a área offshore, né? Nós estamos aí hoje com diversas centenas de plataformas em alto mar e que precisa de um serviço aplicado de manutenção e de que a única condição para realizar esse serviço com segurança é o serviço de acesso por corda, considerado hoje na linha vertical o mais seguro. E para finalizar, eu não gosto de falar finalizar porque o papo é tão legal que dá Mas vontade já- de continuar, né? Passa muito rápido, ainda mais quando as informações são imprescindíveis e ajudam a gente a evoluir como profissionais. Mas para finalizar, quais as informações sobre o acesso com as cordas que vocês consideram importantes? Bom, vamos lá. Consideração do acesso por corda hoje, na minha concepção, eu sou um profissional certificado pela bandeira da ABEND, né? Nós temos 3 bandeiras a nível Brasil, que hoje estão na caracterização do sistema IRATA, o sistema ABEND, né, e o sistema ANEAC. São 3 organizações que padronizam os processos de segurança na aplicação de acesso por corda. E eu tenho o nível 1 do sistema ABEND, né? O que eu considero, na minha pouca experiência, o serviço de acesso por corda, ele garante, na verdade, não só a execução de forma ergonômica, correta, equipamentos que caracterizam um bloqueio automático à segurança e à vida do trabalhador, equipamentos que trazem na sua engenharia a utilização, a prova de um equipamento não ser montado da maneira errada. Ou seja, imagina comigo, um descensor autoblocante hoje, ele é um equipamento que ele oferece a condição de um leigo, se ele tiver que operar o sistema, o equipamento não promove acidente. Por quê? Mesmo ele sem instrução, se ele montar da maneira errada, o sistema bloqueia, não funciona. Entendi. Logo, se ele funcionar, é porque está da forma certa. Isso eu estou explicando para você entender que no acesso por corda, a condição de tecnologia aplicada e equipamentos garante um trabalho com total segurança, certo? Existem erros nesse processo? Podem existir, certo? Porém, na sua categoria hoje do sistema vertical, o acesso por corda, ele é a ação de condição para execução de trabalhos em altura com a maior segurança aplicada. Cristiano, complementa pra gente aí o que o Márcio acabou de dizer. Ó, Marcelo, eu queria só evidenciar, né, que com toda a evolução, a tecnologia, a construção desses novos equipamentos, pensando na melhor facilidade da aplicabilidade deles, hoje o trabalho ele é muito seguro, como o Márcio falou. Você pode até usar o equipamento mesmo não tendo os devidos treinamentos. O máximo que vai acontecer é ele não funcionar da forma correta, isso vai evitar o acidente. Então hoje você tem uma infinidade de recursos, né, que são os EPIs e os equipamentos complementares para fazer um acesso por corda, técnicas de resgate vertical ou horizontal, que facilita muito o trabalho das equipes de emergência e dos trabalhadores, né? Então eu queria dar ênfase na questão da modernidade dos recursos, né, que traz um conforto, uma ergonomia e uma segurança 100% da qualidade desses materiais. Muito legal, muito legal. E agora as considerações finais, né? Márcio, podemos começar com você. Maravilha. A consideração final que eu deixo nesse processo de resgate, de acesso por corda principalmente, é de que todo profissional que se identifique com a atividade vertical, que entenda o fator de valer a pena você ser um profissional de acesso por corda. No meu caso em específico, o fato da formação de acesso por corda, onde eu erroneamente achei que já sabia de tudo, me deu uma amplitude de visão profissional muito grandiosa, principalmente na parte técnica. Então não é à toa que é um dos serviços hoje na linha vertical mais respeitados que existem, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Legal, obrigado, viu, mais uma vez, por todo o conhecimento que você passou pra gente.
Cristiano, você, considerações finais? Uma pena estar encerrando, né, esse nosso podcast aí, um assunto tão importante, com muito conhecimento ainda a ser passado, discutido aqui na mesa por nós, né? Então, só queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, está recebendo essas informações, né, muito valiosas, e que as pessoas, assim, como eu posso deixar aqui uma palavra final, independente do seu conhecimento, independente da quantidade de treinamentos que você já fez, como o Márcio disse, às vezes a gente faz um, faz dois, a gente fala, não, já tá bom, a gente já sabe, né? Mas a gente vai fazer um terceiro, a gente sempre está aprendendo coisas novas. E os acidentes, eles acontecem quando a gente entra na zona de conforto. Eu tô tranquilo, é o meu 10º treinamento, é o meu 20º trabalho em altura, vai ser rápido, né? E às vezes aí que acaba acontecendo o acidente do trabalho. E fica uma lição para quem está nos assistindo, fica uma lição para nós que somos profissionais da área, que todo trabalho deve ser feito com segurança, planejamento e organização. Então esse é o meu recado final para todos que estão participando desse podcast em conjunto com a gente. A autoconfiança é importante, mas o excesso dela é perigosa, né? Por isso, pessoal, obrigado mais uma vez por todos e todas vocês estarem com a gente, acompanharam todos os nossos ConectaCast e não perde os outros que estão por vir ainda. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.